Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Design de Software. Nesta aula falaremos sobre arquivos em Python. Bem, antes de começar, vamos fazer aqui uma pequena revisão do que é possível fazer com strings, tá? Então, vamos começar com o strip. O strip, o que ele faz? Ele remove espaços em branco antes, no começo, né, antes do texto principal e depois do final também, se tiver alguns espaços em brancos. Então, se eu tiver lá alguma string, algum texto com espaços a mais antes ou depois, eu rodo o strip e vai deixar bonitinho sem esses espaços. Outro comando importante de strings é o find. O find é um método que vai identificar a posição de um pedaço de texto numa string. Então, por exemplo, aqui ó, temos insper, eu boto aqui ó, find sp, ele vai procurar essas duas letras na ordem SP, né? Então aqui eu rodo esse comando, ele vai dizer lá a posição 2, né? Que é o 0, 1, 2, está aqui nessa posição. Depois temos o replace. O replace é um método que é parecido com o find, só que no que ele encontra, ele vai e substitui o texto por outro texto que a gente tenha passado lá no método. Então, por exemplo, aqui, novamente, P igual a insper, né? P replace, ins, eu vou trocar por su, su. Já é aqui logo de cara, né? Então, o que ele vai pegar? Ele vai trocar essas três letras por su. Né? Quando eu rodar isso aí, vai virar super. Outros recursos importantes que temos no Python é o split e o join. O split vai pegar partes da string e separar para mim numa lista. Se eu não falar nada, ele vai tentar separar essa string pelos espaços em branco. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho espaço 1, espaço 2, espaço 3, espaço, ponto split. Ele vai procurar os espaços e vai separar a string em pedaços numa lista. É uma lista de strings. Aqui, eu também estou chamando de split, mas eu estou dizendo para ele, ó, vírgula, me separa pelas vírgulas. Então, o que vai acontecer? Aqui, ó, 1,2,3, ele vai separar também em três elementos, o 1, 2 e 3. Na verdade, os dois dão exatamente o mesmo resultado, que é uma lista de três elementos, 1, 2 e 3. Um é o automático aqui, espaço, e o outro por vírgula. Da mesma forma que o split, nós temos o join, que é o oposto dele. O join, o que ele faz? Ele pega uma lista de strings e junta elas e eu posso um elemento para juntar. Então, por exemplo, aqui eu posso usar o espaço em branco. Eu vou juntar 1, 2 e 3, colocando um espaço em branco entre eles. Posso fazer a mesma coisa colocando uma vírgula. Então, o join é como se fosse o inverso do split. Né? Se eu rodar isso aqui, eu vou ter lá 1, 2, 3 separado com espaço, 1, 2, 3 separado por vírgula, porque foi o que eu pedi aqui. Bem, mas essa aula é sobre arquivos, então vamos falar sobre eles. O que são arquivos? Arquivos são dados que estão juntos nessa estrutura aí que o computador consegue gerenciar. Normalmente ficam o quê? Ou no disco rígido, né? Atualmente a gente tem lá os SSDs, ou drivers de estado sólido, onde a gente pode armazenar também os dados. Pendrive também é uma forma de armazenar os dados. Também agora se fala muito de nuvem e tal, mas vamos pensar dados que estejam de fato no computador. Quando está na nuvem é um pouco diferente o processo aí. Normalmente você puxa para o seu computador para usar ele. Mas então, os arquivos são isso, são os dados organizados lá, bonitinhos, dentro de uma coisa única, que a gente vai poder acessar e alterar aqui nessa aula, tá? Bem, como é que eu posso primeiro acessar esses arquivos? Bem, os arquivos são bytes. Temos os bytes, que são compostos de bits, né? E os bytes são, na verdade, indicadores aí, um número que normalmente você usa para indexar, por exemplo, uma letra, né? Ou você pode usar para armazenar um valor numérico mesmo. Ou seja, esses bytes que armazenam os dados que você quer. Bem, um arquivo ele tem uma certa forma e os programas estão esperando ler ele também de uma certa forma. O Python, por exemplo, quando a gente programa em Python, é um arquivo de texto. São lá as letras, uma depois da outra. E quando a gente roda lá, executa o programa, o interpretador Python sabe ler aquilo e executar. Bem, vários programas são assim. Então, por exemplo, navegar nas páginas web, né, o HTTP lá que você chama, aquilo tem um arquivo HTML, na verdade. E esse arquivo HTML
ele é um texto também. Ele é um texto que tem as instruções de como que você desenha a tela, né? Então, tem aqui um exemplozinho, ó, HTML, isso aqui é uma forma baseada em XML que você pode construir suas páginas web, tá? Então, as páginas web, por padrão, estão no arquivo texto com um formato certinho de montar, tá? Tá, mas na verdade não é tudo texto. Temos os arquivos binários também. Vamos pegar um exemplo aqui. Por exemplo, essa imagem aqui, uma imagem. Uma imagem até dá para armazenar como texto também, mas não é comum quando você tem o JPEG, por exemplo, aqui um PNG. Ela normalmente é um arquivo binário, ou seja, os meus bits e bytes estão organizados lá de forma a dizer, ó, aqui é uma cor tal, né, depois é uma cor tal, tem um cabeçalho. Por exemplo, essa imagem aqui, eu vou usar um programinha aqui de Unix, que é o xdump, para ver o que tem lá dentro. Se eu rodar isso aqui, ele está me dizendo aí em hexadecimal o que são? São os dados. Não dá para ler, não tem letras exatamente. Se eu tentar desenhar, dar um print nisso daí, vai vir um monte de coisa que não dá para entender. Por quê? Porque não é um arquivo texto, é um arquivo binário, tá? E arquivo binário tem essas peculiaridades, ou seja, os dados estão diretos lá. O arquivo texto, na verdade, que é um caso muito particular, que eu estou dizendo que um byte representa uma letra ou mais de um byte, dependendo de como é que eu estou formatando esse arquivo de texto. Mas vamos pensar no caso mais simples, que um certo código lá, um número representa uma letra. Então, quando eu dou o print no arquivo de texto, ou mostro um arquivo de texto lá no meu terminal do meu computador, eu consigo ver porque o computador sabe trocar aquele código lá que ele encontrou no arquivo para uma letra. É assim que funciona. Bem, como é que eu abro em Python? O curso é com Python, então vamos tentar entender aqui quais são as possibilidades. Bem, primeiro, eu tenho aqui ó, uma instrução, uma função do Python chamada open. Open vai fazer o que lá diz, né? Vai abrir o arquivo. Então, quando eu quero abrir um arquivo lá, por exemplo, arquivo texto.txt é um arquivo de texto que eu digitei lá, que nem um arquivo .py que você está criando. Eu quero abrir ele, então eu posso usar essa função aqui. Então, e o R quer dizer leitura, né? Que eu vou ler ele, read, tá? E ele vai me colocar isso aqui, nessa estrutura de dados aqui, chamada arquivo, né? O arquivo é uma coisa meio especial aí, que depois a gente vai entender com mais calma. Mas eu vou abrir e vou colocar ele acessível por essa variável arquivo, tá? Então, para abrir, uso o open. Aí eu leio ele, por exemplo, aí o arquivo eu tenho aqui um método chamado read, que vai e me joga aqui dentro dessa variável conteúdo. Essa variável conteúdo aqui já vai ser um texto. Eu consigo ler, usar as funções de string, aí é mais fácil agora de trabalhar. Então eu dou a instrução read, né, minha estrutura aqui arquivo, joguei para uma variável conteúdo que é uma string, pronto, agora eu consigo trabalhar sem grandes problemas. Beleza, mas eu tenho um outro problema, que é fechar o arquivo. Por quê? Porque outro programa pode querer abrir, editar ao mesmo tempo. Então, existe toda uma lógica aí que você abre o arquivo, lê ele, altera ele, o que seja, e fecha ele, para não correr o risco de ficar corrompendo arquivos. Então, você dá o quê? O arquivo aqui tem um método chamado close.close, e você termina aí, no caso, a leitura aqui. Eu não quero mais ler ele. Então, fecho ele para não ter risco de corromper o arquivo, tá? Se quiser, depois eu vou lá e imprimo o conteúdo, não tem problema nenhum. Bem, só que o Python tem um negocinho legal, que é o with. With, ele vai abrir para mim o arquivo, né? Eu posso fazer uma chamada assim, ó, with open as arquivo, né? Então eu vou abrir esse arquivo, vou colocar dentro dessa variável arquivo do mesmo jeito, não vai, na prática você não vê diferença nenhuma. E depois eu leio aqui, ó, conteúdo igual arquivo read. Li todo o conteúdo e quando eu sair daqui, ele vai fechar automaticamente para mim. Então, qual é a vantagem do with? Eu não preciso me preocupar de esquecer de dar o close. Ele vai fechar para mim. Então, eu estou dentro lá de uma estrutura, saí da estrutura, porque provavelmente eu não vou querer mais mexer no arquivo, ele fecha para mim automaticamente. Então, o with com open é sem dúvida uma ferramenta muito legal do Python que eu recomendo todos usarem. Bem, como a gente viu, dá para ler o arquivo com o R lá, né? Então, quando eu der lá o with open, eu mantenho aqui o, entre aspas, o R. Esse R está dizendo que eu estou lendo. Como eu não falei mais nada, ele está supondo que eu estou lendo um arquivo de texto.
Mas eu posso querer ler um arquivo binário, né? Às vezes precisa. Então, quando é para ler um arquivo binário, eu tenho que colocar um Bzinho, colocar lá RB, tudo junto, um depois do outro. Essa é uma instrução que permite aí depois eu fazer alguns recursos especiais e o Python não vai se confundir tentando interpretar aquilo como texto. Então, se é um arquivo binário, é importante colocar o B, tá? Aqui nós vamos trabalhar mais com texto, então não se preocupa com B pelo momento, mas saiba que ele existe. E quando você for trabalhar com texto, você vai precisar colocar, quando trabalhar com arquivo binário, você vai precisar botar ele. Vamos lá. Como é que agora eu faço para escrever num arquivo? Da mesma forma que eu leio, eu posso gravar, né? Então, para gravar, eu tenho um método aqui chamado write. Write, o que ele faz? Eu vou gravar no meu arquivo o que tiver lá, a string que tiver lá no caso, né? Coloquei lá algum dado. Barra inversa sendo para quebrar a linha, tá? Para quebrar a linha eu tenho que colocar essa quebra de linha, né? Para dar o comando para pular para a próxima linha, coloco esse barra inversa n, tá? Agora, existem algumas formas de abrir o arquivo para eu poder escrever. Se vocês olharem aqui, ó, tem um W e um A. Então não é mais o read, não é mais o R, é o W. De write, né? Quero gravar, quero escrever. O write, ele vai ler o arquivo, ele vai abrir o arquivo e vai começar a escrever por cima. Então, se tinha algum dado lá, vai perder. Ele vai sobrescrever. O A, como se fosse um append aí, ou seja, ele abre o arquivo, ele vai para o final do arquivo, então quando eu mandar aqui uma instrução write, em vez de ele começar a escrever do comecinho, ele escreve lá do final, então eu não perco o que já tinha, tá? Então, conforme for, você tem que usar um ou outro, tá? Write vai apagar o que já tinha e o append vai sempre adicionando, tá? Não vai apagar o que já tinha antes, tá? Bem, se abriu, a gente viu algumas instruções aí para ler, para escrever, né? Posso ler, read, write. Tem outras mais úteis, muitas vezes. Readline, né? Quero ler uma linha por vez. Ou readlines, né? Ler várias linhas para colocar numa lista. Pode ser uma estrutura interessante para tratar meu arquivo. Da mesma forma, você tem o writelines, que é escrever um monte de linha ao mesmo tempo que está numa lista. Assim, o Python tem uma série de funcionalidades que podem ser bem convenientes. Não vamos tratar todos aqui agora. Se você tiver curiosidade e querer aprender mais, ó, tem aqui o link aqui da documentação do Python. Funciona muito bem, mas também tem muitas fontes na internet que explicam isso. Isso é recursos básicos aí do Python, então você vai encontrar muita documentação boa. Acho que não tem muito erro de você achar coisa ruim aqui não, tá? Bem, ler texto é interessante, mas normalmente a gente tem dados aí envolvidos, a gente tem valores, eu tenho uma lista, tem um dicionário, tenho estruturas de dados mais sofisticadas. E quando você grava no arquivo, você precisa manter essa ordem aí para ser útil para você, senão gravar de qualquer jeito no arquivo, como é que você puxa de volta? Pode dar trabalho, né? Existem outras formas, né, de armazenar do que o JSON que eu vou comentar agora, né? O CSV, como a Separated Value, por exemplo, XML, mas aqui no caso eu vou falar de JSON. JSON se tornou muito popular aí, na verdade a internet usa muito, né? Os sistemas de internet usam muito JSON, e Python tem uma estrutura muito visualmente similar, pelo menos, do JSON. Então nós vamos por ele, que funciona muito bem para eu gravar meus dados com uma estrutura lá, um dicionário, uma lista que seja, e quando recuperar já vem tudo bonitinho também. Então é conveniente, o JSON funciona muito bem e está se tornando um padrão aí. Então, como é que eu posso gravar primeiro, como é que é o JSON, né? Aqui é uma estrutura mostrando aqui um arquivinho, ó. Se você olhar, ele parece muito com um dicionário, né? Na verdade é igual um dicionário, né? Eu tenho aqui abre-chaves, a chave, dois pontos, os meus valores, né? Que no caso aqui, eu estou vendo que é como se fosse uma lista aqui, e essa lista aqui que tem outros 3 dicionários, então assim, o JSON e a estrutura de dicionários, listas do Python são muito similares, então é uma boa jogada usar JSON com Python. Bem, como é que a gente vai então agora tratar isso? Bom, o Python tem biblioteca para um monte de coisa. Óbvio que é ter uma para JSON, né? O que você pode fazer lá? Ó, import JSON. Ele vai te trazer já um monte de funcionalidade para você ler, gravar.
arquivos JSON e não precisar se preocupar muito com o formato. Então olha aqui, ó. Para ficar lendo o arquivo, eu estou mostrando aqui direto, tá? Mas vamos supor aqui que deu um open no arquivo, aí deu um read e tal, e eu tenho essa estrutura aqui, tá? Já botei aqui direto na variável aqui, ó. 3 aspas, né? Eu posso botar várias linhas aí de texto de uma vez. Aí peguei exatamente o exemplo que tinha lá anteriormente. Como é que eu posso ler agora isso? Isso aqui está no formato JSON, né? Isso é um texto, isso é uma string grandona. Eu quero tratar isso como se fosse um dicionário mesmo, né, no caso. Então, o que eu posso fazer aqui, ó? JSON.loads. E aí eu passo a minha string. Quando eu fizer isso, ele vai converter tudo isso aqui e colocar aqui dentro dessa variável dicionária, no caso. Tá? Sim, e aí você já pode acessar como um dicionário normal. E se eu quiser fazer o contrário, eu tenho o meu dicionário e quero gravar num arquivo, salvar como JSON bonitão. Não tem problema também não, aqui ó. Aí a instrução é essa dumps. Aqui ó, json.dumps, eu passo o meu dicionário aqui no caso, foi o que eu acabei de ler, e coloco aqui original. Se eu vou ver, o original e o texto são a mesma coisa, né? Não posso dizer que é exatamente o mesmo texto, porque ele pode ter mudado aqui esse espaço em branco, ele pode ter juntado mais, ele pode ter separado, mas em termos de estrutura de dados é a mesma, tá? Bem, vamos fazer um exercício aqui, ó. Qual que é a proposta do exercício? Fazer uma função que abre um arquivo de texto e conta a quantidade de palavras, tá? Não é para contar o espaço em branco. O espaço em branco você pula aí. Mas define uma palavra na outra, você pode usar o espaço em branco. Tá? Como é que você pode fazer isso? A dica aí é usar o split. Então você lê o arquivo e depois com o split você consegue contar as palavras. Será? E aí? Vamos lá? Aqui uma possível solução. Como é que isso aqui funciona? Def conta a palavra. E aí eu tenho aqui nome. Nome vai ser o quê? O nome do meu arquivo. Sei lá, arquivo.txt, o nome que você quiser dar para ele. Entro aqui dentro da função, logo de cara eu já dou o with aqui, ó. With open. Ele vai pegar aqui o nome do arquivo, vai jogar para cá, vai tentar abrir esse arquivo, né? Só para leitura. Vai usar uma variável chamada arquivo mesmo como o meu gerenciador aí. E aqui na próxima linha, ó, read. Li tudo. E coloquei dentro dessa variável conteúdo. Conteúdo já é uma string. Então, só uma string, posso usar o método split. Que como eu não coloquei nada, ele vai separar com o quê? Pelo espaço. E vai gerar uma lista aqui, uma variável palavras de várias palavras. Então, uma lista aí, cada um elemento da lista, uma palavrinha aí que separou os espaços. Bem, para saber quantas palavras tem, o que eu faço agora? Só dar um len. Len de palavra, né? Vejo o tamanho dessa lista e eu vou ter. Se eu rodar esse código aqui, né? Rodei aqui, ó, print, conta palavra, um arquivo de texto. Quando eu rodar, ele vai imprimir o número de palavras. Outro exercício? Aqui, ó. Fazer um programa que lê um arquivo com estoque de uma empresa no formato JSON, conforme o exemplo abaixo, e informe qual o valor de produtos desse estoque. Tá, então eu tenho aqui um arquivo JSON lá, que é isso aqui, né? Por exemplo, eu quero abrir isso aqui, e aí eu quero que ele faça a conta para mim. Açúcar, tenho 4 pacotes de açúcar, cada um custa R$3,22. Tenho um pacote de arroz, custa 10, não sei o quê. Tenho 2 pacotes de feijão, custa 9,55, tá? Vamos fazer? Olha lá. Então tá aqui o arquivo JSON só para a gente não esquecer. Dou lá um import JSON, né? Para usar os recursos. With open stock.json, né? O nome do meu arquivo. R só para ler as arquivo. Então meu arquivo é o nome da minha variável, né? Que vai armazenar o gerenciador de arquivos. Arquivo.read, leio tudo e jogo dentro dessa variável conteúdo que é um texto. Beleza, agora isso aqui é um texto que assim direto não tem muito o que fazer. Eu preciso agora jogar ele para uma estrutura de dados do próprio Python, né? Um dicionário aí, com uma lista, um dicionário que tem listas, que tem dicionários. Então como é que eu posso fazer? Loads, JSON loads, estoque. O estoque agora vai ser um dicionário, né? Que aqui a primeira entrada aqui, ó, produtos. Dentro dessa chave, que é a única, inclusive, vai ter uma lista aí de 3 elementos. Então como é que eu posso fazer? For P em estoque produtos, né?
Então, estoque produtos, né? Estoque, que é o nome do dicionário, produtos a minha chave. Dentro dessa primeira chave que eu tenho? Tenho 3 elementos, então vou pegar um a um. E eu posso botar aqui, ó, total, que eu zerei antes, mais igual P, quantidade. Então, ele vai pegar aqui quantidade do dicionário, né? Todos usam o mesmo, que facilita bem. 4 vezes P, valor, né? Valores estão aqui, são números. Vai somando tudo e no final me imprime o total. Espero que todos tenham gostado e até a próxima.